gente, né, no ethos de estar participando aqui. Boa tarde a todos e todas. E quando eu fui convidada para vir falar, eu vim falar do ponto de vista da empresa, né? E temos muitas pessoas de empresa aqui. Eu fiquei pensando o que eu traria, né? Olhando essa mesa, olhando as discussões de vocês. E eu pensei em dois pontos. Um primeiro ponto, que é diretamente ligado à questão do trabalho decente, e um outro ligado ao emprego verde, né? Da questão do trabalho decente, eu fico muito triste de estar aqui, pelo que eu vou falar, né? Porque eu vou falar do trabalho escravo. E por que eu vou falar do trabalho escravo? Porque está no cotidiano da minha organização. E deve estar no cotidiano da organização de vocês também, né? O que a gente tem hoje? Em dados, que a gente tem em torno de 12 milhões de pessoas vivendo em questões de trabalho escravo, ou análogo ao escravo, né? E que é um crime de direitos humanos. Teve a discussão do relatório do Johannes. A gente está vivendo um crime, né? E nesse país, com essa modernidade, nesse mundo, tem alguns estudos que dizem que são 20 milhões de pessoas nessa situação. E se a gente for olhar o número da população economicamente ativa, isso dá 0,3%. Ou seja, é possível de solução. É possível de solução. Mas como? Com essa discussão, tem que mudar o modelo. Porque o que gera o trabalho escravo é o modelo de negócio, de economia que a gente tem hoje. E aí eu fui olhar os casos que a Petrobras tem. A Petrobras é signatária do Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo desde 2005, desde o início da iniciativa. E a gente tem um compromisso, então, de fazer ações assertivas na nossa cadeia produtiva e fazer ações de corte de compra, de relacionamento, de parceria. E aí eu vi, nós tivemos 2 casos em 2007, nós tivemos em 2008, nós tivemos em 2009, nós tivemos em 2010. Então nós temos denúncias de trabalho escravo na nossa cadeia produtiva, né? E se a gente entrar hoje na página do Pacto, a gente teve denúncia aqui no estado de São Paulo, uma obra pública. E o que isso remete para nossas organizações? Remete a uma discussão que a gente está tendo hoje no Movimento de Responsabilidade Social da norma ISO, que foi uma norma discutida internacionalmente com a presença dos trabalhadores, né? Teve uma representação forte da OIT, estão lá todas as convenções da OIT, foi uma conquista nessa luta de 5 anos dessa norma, que a gente fala do princípio de cumplicidade, né? E a cumplicidade que está lá, são 3 tipos de cumplicidade. Uma cumplicidade direta, né? Eu estou usando desse tipo de trabalho para que meu negócio tenha um resultado. A outra é a cumplicidade vantajosa. Olha, eu estou tirando vantagem, eu sei, e não tomo nenhuma ação. E uma outra, ainda a cumplicidade silenciosa. Eu não denuncio, eu não faço nenhuma ação efetiva. Então, hoje a gente está com um nível de discussão, de responsabilização das organizações muito maior do que no passado. E, infelizmente, a tristeza é essa. A gente tem trabalho escravo do nosso lado. Quando a gente está falando em mudar patamares e partir para uma economia includente, pensar o modelo de consumo, pensar o modelo de negócio, né? Então, esse foi como um exemplo, né, do meu colega da Cuida, essa foi a primeira coisa que me veio, né? Como é que a gente avança em falar em trabalho decente se a gente ainda tem uma prática expondo as pessoas, né, como se tivessem humanos que têm mais direitos humanos do que outros, né, e nas relações de trabalho. E aí o que eu pensei também de economia verde, né? Bom, eu estou falando da Petrobras, que é uma empresa brasileira e de origem brasileira, né? E é uma empresa de energia. E qual é a nossa questão hoje em empregos verdes? É na área de renováveis e de biocombustíveis, né? Tem um investimento no próximo plano de negócios de 4 bilhões de reais em biocombustíveis, né? E o que traz uma ação para essa cadeia de etanol, né? A Petrobras tem participação em 10 usinas e vai continuar em processo de aumentar investimento em etanol, e nos biocombustíveis a gente tem 3 usinas próprias, uma usina em construção no Pará e um trabalho com óleo de palma também no Pará, em parceria com a empresa portuguesa Galp. O que traz para a Petrobras os riscos dessa relação de trabalho no campo, né? A gente não tem isso dentro da empresa, nas suas relações de emprego com seus trabalhadores. Agora, quando a gente vai para o campo, a gente encontra esse trabalho precarizado. Então, quando você faz uma opção de emprego verde, né, com biocombustíveis, com renováveis,
que traz um avanço na diminuição de carbono. Tudo. Por outro lado, a indústria da cana, ela gera danos ambientais e danos ao trabalhador. Então, esse é um desafio para as organizações, esse é um desafio para a Petrobras. Como ela cresce nessa área, como ela investe em biocombustíveis, e como ela cuida, né, dessa chegada. Porque, do ponto de vista das empresas, um outro avanço. E a gente vem falando muito, eu acho que todo mundo aqui deve ter ouvido falar muito, não, tem que estar na missão, tem que estar na política, tem que... Esse tempo já passou, né? Isso são só posicionamentos. Hoje, a gente é cobrado pelos nossos impactos.